Oi, Ruth. Oi, Denise, tudo bem? Tudo, e você? Também, me recuperando das emoções, né? É, A noite de ontem foi uma noite cheia de emoções, é verdade. em duas direções. Primeiro, a gente estava na expectativa de que às 9 horas da noite ia ter o jantar oficial de abertura da conferência de cume do deserto. E antes que chegasse às 9 horas, no meio da show, aí começa notícias extras anunciando outro ataque terrorista, e outra vez em cidade e no centro. Parece que é proposital, não é? Quer dizer, a rua onde foi realizada é perto de Samuel, em Redeira, é uma das ruas principais, se não a principal. Rua de Redeira, uma rua larga, com duas pistas separadas por um jardim no centro, e é realmente um lugar muito importante da cidade de Redeira, que é uma cidade que está, para você se situar mais ou menos, está entre Natânia e Haifa. Quer dizer, o outro atentado foi no sul, bem no sul, Beersheba, e esse agora foi em direção ao norte, entre Natânia e Haifa. É uma cidade bastante antiga também, de Israel, e é um local onde, em torno, tem muitos eshuvim árabes. Esse aqui. Então, quando começou a anunciar, sempre que acontece alguma coisa desse gênero, as primeiras notícias não são as verdadeiras, é o que passantes ou pessoas que telefonam para a polícia, que viram de algum lugar, ou da própria casa, ou que passaram de carro. Então, as notícias não são corretas. Mas, nesse caso, começaram a falar, e antes que você soubesse o que você estava vendo, já estava tudo passando na televisão, porque foi um atentado ao vivo. Nossa. Como é uma praça também grande desses cruzamentos, né? Então tinha máquinas fotográficas que captaram todas as cenas, e de lá eles transmitiram direto para a televisão. Que loucura. Então, os locutores, os apresentadores nem sabiam exatamente o que eles estavam vendo, mas todos nós estávamos vendo, até que começou a explicação, inclusive porque as primeiras notícias não estavam corretas, disseram coisas que não eram verdadeiras, porque foi de gente que estava na varanda do apartamento e viu e disse, mas não era verdade, ele viu, mas não era a Era a coisa certa. conclusão, né? O fato é que dois cidadãos israelenses que moravam numa cidade que se chama Umm-el-Fahem, que está às margens da estrada número 4, na parte que vai para o norte, e é uma cidade grande, o Mefarem, em termos de cidade árabe, tem mais de 50 mil habitantes. E os dois chegaram no carro particular deles, estacionaram o carro ao lado dessa praça, saíram armados com armas automáticas, não com um revólver, armas automáticas. E você vê que eles estavam correndo, que estavam assim, com um tipo de uma roupa dessas brancas que se usa no hospital para quando vai ver doentes contagiosos, né, dessa matéria porosa assim.
E eles vieram e estavam perto de uma parada de ônibus e viram que o ônibus estava se aproximando, então eles esperaram que o ônibus passasse, e aí tiraram aquela roupa, que inclusive a roupa escondia as armas. Eles estavam com armas e com munição, aquele cinto de munição, e começaram a atirar em passantes, e depois tinha perto um restaurante, desses restaurantes populares, e tinha um grupo de soldados dessa polícia de guarda, que eles chamam guarda de fronteira, que policia as cidades, sentados comendo, e tinham civis também, e eles começaram a atirar na direção deles. Um outro grupo ouviu o tiroteio e se levantou e imediatamente vieram já correndo com armas em punho e viram os dois atirando e atiraram neles, de modo que eles suspenderam o que poderia ser uma matança. Massacre. Uma matança, porque a quantidade de armas que eles tinham e a quantidade de munição que eles tinham era enorme, de modo que o plano deles, eles não puderam falar porque morreram logo, né? Mas eles saíram com um plano de chegar num local que tinham 2, 3 restaurantes que estavam cheios de gente, as ruas estavam vazias a essa hora, mas os restaurantes estavam cheios, e o plano deles era Metralhar abrir tudo. fogo, metralhar tudo, e podiam matar 100 pessoas ou mais. Que horror. Mas aí, imediatamente, esses soldados atiraram neles, eles morreram, e aí acabou. E o saldo foram 2 mortos, que eram soldados dessa unidade, ambos, um rapaz e uma moça, ambos de 19 anos. Puxa. São jovens que, em vez de fazer serviço militar no Exército, fazem na polícia. E 19 anos, os dois, um rapaz e uma moça, e na hora eles feriram mais 4, 2 dos quais foram levados para o hospital, porque em Redera tem esse hospital, Ileliafe, foram levados para o hospital, depois que foram atendidos pelo Maguen David Adom. Que o Maguen David Adom tem em cada cidade, em cada eixo, eles têm um plantonista toda noite, que é plantão de motocicleta. Na motocicleta tem uma caixa enorme com tudo que é material de emergência, e ele próprio é um Rovesh, é um enfermeiro diplomado em atendimento de casos de emergência. Então, ele recebeu em poucos minutos, e disse que ele depois foi entrevistado, disse que ele mora ali pertinho. Quando ele recebeu o chamado, ele disse que em menos de 5 minutos ele estava no local e já encontrou 6 no chão. Então, ele é um só, né? Até que chegasse ambulâncias e pudesse ajudá-lo, ele fez rapidamente uma avaliação. Ele viu que já tinha 2 mortos, só que ele não falou, só que o fato dele não ir tratar deles é sinal de que não tinha o que fazer, então não vai perder tempo, e foi tratar de outros. No total, chegaram no hospital 10 feridos, 2 em estado grave, que foram operados imediatamente, outros em estado médio, e alguns levemente feridos, e chegaram também pessoas que estavam no local, não foram atingidos por balas, mas tem assim, um tipo de ataque nervoso, alguma coisa assim, ficam muito abalados e precisam ser medicados. Agora, tudo isso foi assim rápido. Quando já chegou a polícia e tudo, que viram o carro deles, era um verdadeiro arsenal.
Nossa. Então, imediatamente, quer dizer, a polícia, na hora lá, eles não anunciam, a gente só ficou sabendo disso hoje, né? Ontem, porque a polícia imediatamente quer o quê? Identificar os terroristas, para ver de onde eles vieram, que é para ir lá, Lógico. de onde eles moram. Então, como era uma cidade que é muito próxima lá de Redeira, essa Fahem, tem endereço, nome da família, que eles têm é Teudad Zeut, israelense, e foram lá exatamente e prenderam várias pessoas, inclusive 2 irmãos dele, que encontraram lá também que suspeitos de pertencerem a essa mesma célula do Daesh. Do Daesh. Esses 2, os que morreram, um, inclusive, estava com uma blusa com um emblema atrás, que o Daesh usa, é assim uma caveira, uma coisa assim horrorosa. Imagino. E pela quantidade de armas, porque eles tinham armas de vários tipos, munição, e tinham facas e de vários tipos também, de modo que a polícia imediatamente entrou em ação para procurar. Os 2 eram da mesma família, eram primos, e os irmãos de um deles são suspeitos de também participarem da mesma célula. Quer dizer, no final, eles agora têm que descobrir essa célula do Daesh que está penetrando dentro de Israel. Isso é uma coisa... Não é nos territórios. Exatamente. Não. Porque o Estado Islâmico, até então, eu nunca tinha ouvido falar que tinha pessoas terroristas aqui dentro de Israel, né? Não, já teve tanto, sim. Tanto esse de Beersheba, ele também era. Sim, já mas tinha estado preso. Mas... E um desses, de ontem, de Redeira, ele também já tinha sido uma vez chamado para interrogatório, também por suspeita de filiação à organização terrorista, que não sabe qual é. Imediatamente, o prefeito da cidade veio a público dizer que condena, eles não são de jeito nenhum uma cidade terrorista, nem que dão abrigo a terroristas, que eles nunca souberam, não havia a menor suspeita, é uma família enorme. Essa família deles é uma família, também uma ramula, uma família muito grande, e não havia nenhuma suspeita, mas aconteceu. Aí está. Mas esse é o problema. Tem um problema, e o fato é que as razões disso estão acontecendo nessa semana, foi na quarta-feira, né? Ontem, que aconteceu ontem foi domingo, de quarta para domingo, é muito próximo um do outro, e dia 30, agora dia 30 de março, é o que os árabes, mesmo os que não são islamistas nem jihadistas, os árabes israelenses, eles assinaram o que eles chamam Yom HaAdamah, é o Dia da Terra, porque em 1976 houve uma passeata muito grande, mas que também foi incitada por grande parte dos deputados árabes e parte de gente que é de lado radical da direita, por causa de uma ação do governo, então, de fazer uma desapropriação de terras na Galileia para construir Ixuvim. E eles protestaram
contra isso, eles conseguiram incendiar o país todo com greves e manifestações de rua, e inclusive uma passeata por essa estrada número 4, e participaram delas até deputados e tudo árabes. E a polícia havia dito que não ia permitir que eles conseguissem obliterar o trânsito na estrada. Uma estrada era de tarde, é uma estrada muito importante, uma estrada grande que serve uma área enorme de Israel, e fazer uma passeata que não tinha sido licenciada nessa estrada ia causar um problema de trânsito tremendo. E eles não respeitaram e continuaram andando assim, os braços dados e andando. E houve tiroteio e 6 árabes foram mortos. Então, de lá para cá, todo ano, no dia 30 de março, tem alguma coisa. A manifestação. Alguma coisa se faz. E como agora, no próximo fim de semana, já começa o mês de Ramadã. E como ontem estava também sendo inaugurada a Convenção do Deserto, com a presença de ministros do exterior de 4 países árabes, e mais o ministro do exterior dos Estados Unidos. Então, tudo isso junto é muita coisa para estar na cabeça de um simples cidadão que é adepto de uma organização terrorista. Isso tem uma cabeça maior por cima, claro, que está orientando. Claro. Está entendendo? Isso não acontece por acaso. Lógico. Uma coisa determinada. E eles conseguiram, em parte, porque ontem, a partir de 8h30 da noite, não tinha mais nada em nenhuma estação de rádio nem de televisão aqui de Israel. Só tinha o atentado. Na verdade, eles consideram que foi um atentado vitorioso, né? Mesmo com Sim, isso tudo, porque chamou muita atenção chamou muita atenção. Desviou do foco, do ponto central que era. Exato. Às 9h da noite teve, né? De qualquer maneira, foi realizado o jantar oficial de gala para os convidados, e todos esses ministros, todos, com exceção do americano, era a primeira vez que eles vinham a Israel, e eles resolveram mudar. Em vez de fazer a conferência de Cume em Jerusalém, eles resolveram fazer no Negev, em Sde Boker, que é o kibbutz onde o David Ben-Gurion viveu e onde ele morreu, e onde ele e a mulher dele estão enterrados. Que eles acharam que um ato desse, da presença de países árabes, que era sempre a visão do David Ben-Gurion, né? de um Oriente Médio de paz com os povos árabes, com todos os países. Essa era a visão dele para o futuro. E então acharam que era muito mais simbólico do que Jerusalém, por si só, já tira muito a atenção do fato, ao passo que uma convenção no deserto, que é em pleno deserto, no Negev, e é um hotel novo, chamado Hotel Boutique, tiveram até que cancelar todas as reservas das pessoas que tinham reservado para o fim de semana lugar no hotel. Eles cancelaram tudo, que é para preparar para receber os ministros. E realmente eles foram informados
ontem à noite do que estava acontecendo. Hum. De qualquer maneira, foi realizado o evento e as conversações só seriam iniciadas hoje, porque o ministro americano ele tinha vindo ontem mais cedo, mas ele tinha um encontro já marcado antes desse evento com o Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, Uhum. o presidente da Autoridade Palestina, que não podia também antecipar o encontro com ele, porque ele estava, alguns dias atrás, na Alemanha, em tratamento médico. Ah. Então, não podia alterar. E ele tinha também um encontro, exatamente tudo ia acontecer ontem. O rei da Jordânia tinha marcado o rei Abdallah para vir se encontrar com o Abu Mazen, para ver se ele conseguia acalmar os ânimos dos palestinos no mês de Ramadã, para não transformar esse mês de Ramadã em um mês de sangue. Então, o próprio rei da Jordânia vira ao Abu Mazen para pedir. Para você ver como todas essas coisas são importantes e nada acontece por acaso. É lógico. Ruth, como é que tem sido esse mês, né, de Ramadã ao longo desses últimos anos? O que que acontece geralmente? Sempre tem isso? Esses Sempre atentados? tem, em geral, em Jerusalém, Hum, é, porque eu te falei que milhares, mas dezenas de milhares de muçulmanos que não vivem em Jerusalém, eles vêm rezar na mesquita de Al-Aqsa. E como esse mês é comemorado assim, há um mês inteiro que eles jejuam o dia inteiro, e depois, à noite, depois de todas as rezas, então, tem um alto jantar e as famílias se reúnem, e as famílias que moram em lugares diferentes, né, vão se visitar, uma vem, outra vai, papapá, e é um mês inteiro assim. E nessas idas e vindas de gente, se torna assim, impossível de você saber exatamente quem está vindo na casa de quem, porque, afinal de contas, são encontros familiares. é. E a reza é na mesquita, polícia e exército não entram na mesquita, eles policiam e tem a polícia específica do Harabait, que quem é o responsável por ela, desde os tempos ainda do governo britânico aqui, é a Jordânia, é o rei da Jordânia que é o responsável. Uhum. Tem muita coisa aqui em Israel que é muito complicado, É bem porque complicado mesmo. é Interessante muito isso. complicado porque existia, na época do mandato Britânico, britânico, uma parte do domínio de Jerusalém, a Jerusalém Jordânia. Oriental, que pertencia à Jordânia. É. Entendeu? Sim. Então, depois da Guerra dos Seis Dias, Israel concordou em deixar que essa polícia especial da Jordânia continuasse sendo a responsável pela ordem no Harabait, que é um lugar religioso, que é um lugar sagrado, não só para os muçulmanos, que é muito sagrado para os judeus também, e que isso é o suficiente para dar margem a conflito todos os dias, de manhã até de noite. É. Um lugar Que é sagrado proibido. onde A deveria ter só religião, paz, né? a religião judaica proíbe aos judeus de rezar no Har. Eles podem ir visitar, mas não rezar, porque ali era onde estava o templo, o último templo que foi destruído. Onde pode rezar é só no Muro das Lamentações.
Mas no Harabait, onde estava o templo de Salomão, quem é judeu religioso não pode rezar. Mas tem sempre também, entre os judeus, aqueles extremistas que vão lá para fazer provocação também. Também tem. Eu sei. Mas a diferença é que, de parte dos judeus, nunca tem atentados de matar, terrorista, de matar o outro porque ele é muçulmano. É um problema. Essa semana, depois do atentado em Beersheba, tem um jornalista muito importante, muito conhecido e muito badalado aqui em Israel, Dror Benjamin. Ele escreveu que nos últimos 10 anos, mais de 50.000 pessoas em 53 países do mundo foram assassinadas em atos terroristas. Mais de 90% das vítimas desses atentados eram muçulmanos, que são muçulmanos que matam muçulmanos, porque esses terroristas eles são a minoria dentro dos povos muçulmanos, dentro dos países. Eles não são a maioria, mas acontece que como você viu em Beersheba, consegue matar 4. E não precisa, tem uma cidade de Umm-el-Fahr com 50.000 habitantes, tem 15, 20 desses extremistas que são afiliados a uma dessas organizações, ou a Jihad, ou ao Estado Islâmico, ou ao Daesh, lá o que for, que não falta, basta que tenha esse núcleo, essa célula, para fazer esse tipo de incitamento permanente. Então, a gente vê, por exemplo, eles mostram nas redes sociais aí o que aparece, viu? É uma coisa tremenda. Ruth, onde eles adquirem? Como é que essas armas chegam até eles? Você falou que tem um arsenal, né? Você falou que no carro tinha um arsenal. É isso que eu falei já uma vez para você, esse negócio de como é que se chama, meu Deus do céu? Que é venda proibida de armas, como é que se chama isso que traz e leva? A palavra em português, contrabando. Contrabando, É contrabando que chega através do Sinai, principalmente, chega também através da Jordânia. Olha que uma arma como essa que eles usaram ontem custa 50.000, 60.000 shekel. É muito dinheiro. E eles têm tanta arma e tanta munição. Está entendendo? Agora, é contrabando. É contra isso que o tempo todo aqui as pessoas às vezes não entendem por que aqui o soldado anda com a arma. Ele sai da base, vem para casa, se ele tem folga no sábado ou no feriado, ou onde, ele anda com a arma. Se ele vai sair, toma banho, se veste, vai a uma festa, vai a um casamento, todo vestido bonito com a arma. Por quê? Porque o roubo de arma é tal que o Exército não quer que fique na base uma quantidade grande de armas que vai ficar desguardada. Então, o jovem soldado que está em serviço militar durante 3 anos, onde ele vai, ele leva a arma quando ele não está no Exército. Ele vem para ver meu filho, ele vinha para casa, ele vai dormir, tranca a porta do quarto dele, a arma está no chão, ao lado da cama dele. Todos os soldados, todo mundo. É a mesma coisa.
É. O E contrabando de arma, isso que a gente fala aqui de violência que tem aqui em Israel, na comunidade árabe israelense, esse banditismo que tem, por que que é? São duas coisas. É contrabando de armas e contrabando de droga. e isso fica difícil para o governo controlar. Muito difícil. É uma coisa tremenda, porque, primeiro, porque não há colaboração. Porque mesmo os próprios árabes, que são contra, mas que na família deles tem gente que faz isso, eles não vão dedo Denunciar. durar, eles não vão. É. Se você não consegue pegá-los, e é realmente uma tarefa que não tem fim, não tem fim, não tem fim. Agora, esses países que, como, por exemplo, a Síria, como, por exemplo, lá no Afeganistão, que tem uma quantidade muito grande de militantes sérios dessas organizações terroristas, eles têm interesse em passar essas armas Claro. para para difundir a ideologia, né? A Uhum. ideologia deles. E É muito, muito difícil. em termos de preocupação, qual é o nosso nível de hoje? Qual é o nosso nível de que a gente deve estar? Que tipo, existe algum tipo de coisa que possa ser feita para se, sei lá, porque as pessoas ficam meio em estado de pânico, né? O que A que pessoa, sim, não, digamos, uma pessoa como você, que está recentemente no país e que no segundo ou terceiro mês você vê em uma semana 2 atentados na rua, em centro de cidade, não é no campo, no mato, no centro da cidade, logicamente que você fica Não, eu não tô, não. preocupado. Eu não tô Não, preocupada. Eu tô perguntando porque eu vejo é na. Não, não adianta. Eu vim de uma cidade que não era a chamado mesma de coisa. atentado terrorista, era chamado de Pois assalto, é, né? Eu não tô. Isso realmente. do ponto de vista estatístico, se você vai fazer estatística, lá no Rio, por exemplo, morre-se nas mãos de bandidos muito mais do que em todo Israel, Eu sei disso. Eu sei. Eu não entendeu? tô. De modo que quando eu penso, eu nem penso É nisso. isso. Não, é porque eu estou comentando com você, porque tem grupos, né, aqui de brasileiros, e num desses grupos, ou em mais de um grupo, muitas comparações. Poxa, saí da minha cidade no Brasil achando que ia chegar aqui, e agora estou vendo acontecer. Eu fico lendo isso, eu falo assim, mas gente, como assim? Né? Porque eu sei que sempre, né, infelizmente, terrorismo sempre teve aqui em Israel. Isso é uma coisa até melhorou muito, né, dos Melhorou últimos muito, anos, claro, até com a questão da segurança, né? Então, claro. mas não pode se comparar e também não tem. As pessoas não podem parar suas vidas em Olha, função disso. aqui em Israel tem um problema que todos os governos, não é esse, o outro, o que teve antes, todos os governos, porque como os árabes e os judeus estão assim integrados um no outro, encravados um no outro, vive todo mundo junto, então tem muita coisa que em outros países se faz e é aceito, e aqui em Israel não pode. Esse mesmo jornalista que eu te falei, que deu esses Uhum. números, ele disse, por exemplo, na França, começou há cerca de alguns anos atrás, um monte de ataques terroristas de muçulmanos. É, O que eles fizeram agora, recentemente, na França? Eles já fecharam mais de 20 mesquitas olha. e expulsaram do país o Yamam. Yamam é o líder, aquele que vem no púlpito às Uhum. sextas-feiras, que é o dia de reza, né, que vem milhares de pessoas assistir, que ele fica incitando as pessoas a matar. Aham.
simplesmente expulsaram. Fecha as mosquiteiras. Isso aconteceu na Alemanha, agora, está acontecendo agora, na Alemanha, na Inglaterra, na França. Não tem brincadeira, como o presidente, ou primeiro-ministro, não me lembro, lá no final do mundo, que tem aquele país grande, não? Que tem os cangurus. Ah, na Austrália? Na Austrália. Lá, o presidente australiano, quando começou a chegar muito muçulmano lá e começou a fazer exigências e não sei o que, ele disse: olha, meus queridos, vocês são muito bem-vindos, vocês pediram visto para entrar no país, que vocês querem trabalhar, vocês querem melhorar de vida, o nosso país é muito grande, tem lugar para todos vocês, mas com uma condição: a nossa língua é a língua do país, portanto, não vai ter outra língua mãe. A língua mãe é essa. Você vai querer trabalhar, você vai querer fazer alguma coisa, você vai ter que aprender a nossa língua. A nossa cultura é uma cultura também que já tem centenas de anos e nós não vamos trocar. A tua religião você pode praticar dentro da mesquita. Fora da mesquita, não. Você quer viver aqui? Vive assim, dentro das nossas normas. Senão você vai para um país muçulmano. Por que você vem para cá? Mas o problema do muçulmano, nesse caso, esses específicos, porque eu acho assim, a gente não deve generalizar, realmente, é como você falou, é uma minoria que prejudica. É uma minoria. É uma minoria. Que faz Mas como eles são muitos, essa minoria desses bilhões, trilhões, está entendendo? Essa é a diferença. O que você quer? Quando existem no mundo todo, em todo esse planeta, pode ser que existam 16 milhões de judeus. É tudo, isso é tudo. Muito pouco, né? Então, você desaparece, está entendendo? Agora, muçulmanos... Bom, mas muçulmanos podem ter muitos, mas com ideologias radicais e terroristas. A maioria é gente bem. A maioria é uma gente pena, bem. realmente. Como a maioria aqui também. A maioria dos árabes. Os árabes israelenses. São gente ótima. Agora, basta ter uma minoria basta ter uma maçã podre dentro de um caixote de maçãs. Ninguém vai querer comer a maçã daquele caixote. Exato. Bom, finito. Agora vamos falar da convenção que foi, por exemplo, ontem, né? Eu não vi mais nada do que aconteceu, porque eu fiquei vendo televisão até quase meia-noite e não tinha outra coisa a não ser atentado, eu desliguei e fui dormir. Mas hoje, então, eles transmitiram ao vivo, já na parte da tarde, lá para as 2, 3 horas da tarde, o encerramento. Então, cada um veio com uma delegação, né? Mas só o ministro de cada país, quer dizer, Marrocos, Bahrein, dos Emiratos, e veio do ministro dos Estados Unidos. E o que você falou? Jordânia, não? Não, da Jordânia não veio, te falei, porque o rei, nesse mês, já tinha marcado o encontro com Abu Mazen antes disso. E ele, então, veio. Então, Marrocos. Eles não Você falou poderiam participar. Marrocos, Bahrein, Emiratos, e está faltando um país. Foram 4. Egito. Sim, claro. Egito, Apesar de que na semana passada teve a conferência tríplice, mas foi com o presidente. Dessa vez é nível de ministro do exterior.
Uhum. Os quatro, e mais que o quinto, o ministro americano, todos eles falaram contra esse tipo de atentados, mas de uma forma muito rígida, de Uhum. que não é essa a forma de você chegar a nada. Todos eles demonstraram uma satisfação enorme de poder ter se encontrado e ter iniciado esse diálogo uns com os outros e principalmente entre todos eles com Israel, que era uma coisa que não existia, É. excetuando o Egito, que já há 43 anos existe paz, existe relações diplomáticas e paz entre o Egito e Israel. Mas nunca um presidente como esse atual, Assisi, demonstrou tanto interesse em estar presente também no relacionamento entre Israel e os palestinos e o problema com Gaza. Nenhum presidente antes dele foi tão ativo Uhum. nessa parte de ser sempre um apaziguador, né, nessas situações. Os discursos deles não foram discursos, foram como é que se diz, um statement, né? Uhum. Que cada um fez espetacular, de uma forma muito positiva, Que bom. e todos eles sugeriram que esses encontros de cúpula, porque daqui para frente vai ser uma sequência de encontros, mas em ramos administrativos e profissionais, especificamente, planejamento de problemas elétricos e água, e tudo que é desenvolvimento, cooperação em todos os ramos da atividade humana. Isso vai continuar todos os dias, mas esses encontros de cúpula, eles sugerem que seja realizado todo ano, pelo menos uma ou duas vezes por ano, cada vez numa No país. cidade de outro país, mas que não seja na capital, que seja no deserto, Ótimo. como foi aqui. Eles adoraram Que bom. a ideia de fazer no deserto, porque todos esses países têm esse Tem problema, deserto. grande parte do território É. ser deserto, e você precisa de muitas iniciativas e de muitas ideias, de muitas tecnologias novas para você poder aproveitar mais o deserto e ter mais local para expandir a agricultura, por exemplo, a agricultura de deserto, que é uma coisa que, no dia que tiver isso, aqui em Israel se faz alguma coisa nesse sentido, mas é preciso muito mais. Então, eles falaram muito nisso, da quanto é positivo para todos eles, para o enriquecimento de conhecimentos e de tecnologias e de tudo que a mente humana pode fazer para melhorar a vida do ser humano. Muito bom. Então, eles estão prontos e socialmente falaram também que gostaram muito da ideia da abertura de linhas aéreas diretas, porque agora, por exemplo, o representante dos Emiratos tem o quê? Um ano e pouco que se normalizaram as relações. Ele diz que mais de 2 milhões de israelenses já estiveram lá. Olha que beleza, hein? Então, ele Ainda disse estão para ainda estão nós, faturando com a gente, né? pois é uma maravilha. A mesma coisa com Marrocos, com o Egito. Então, Bahrein ainda não tanto, porque ainda não está plenamente normalizado, mas já está caminhando para chegar em nível diplomático também.
De modo que foi, assim, um sucesso. Ótimo. Um sucesso Muito bom. essa... Apesar de tentarem impedir, né? Porque, na verdade, a gente sabe que isso também foi meio uma maneira de não acontecer, acharam É. que iam conseguir, mas não conseguiram. Vem. Agora, um ponto que todos eles tocaram e que em Israel não gostam muito é de dizer que eles consideram o problema entre Israel e Palestina um assunto que tem que ser cuidado, que o Estado palestino é preciso ser criado, e, aliás, Israel não é contra. Pois é. Agora, Israel não pode aceitar a primeira exigência do Estado palestino, que é o desaparecimento de Israel. Quer dizer, que Israel não exista como Estado judeu e democrático. Uhum. Então, Fica difícil, né, enquanto Ruth? a primeira exigência for essa, agora nós estamos dispostos sempre. Agora, todos eles tocaram nesse assunto. Todos eles tocaram nesse assunto do Estado palestino. E, realmente, seria muito melhor se estivesse presente também um representante da autoridade palestina, que Israel aceitaria. Não Mas adianta, eles eles não não querem, querem. não adianta. Eles querem ficar do jeito que estão, né? Exato. Nessa situação que beneficia apenas uma cúpula, né? A gente sabe disso, né? Que quem perde Se bem que estava marcado também um encontro entre o Gantz e o Abu Mazen, Muhammad Abbas, Mahmoud Abbas, mas e também uma viagem dele para a Índia, mas desmarcou por causa da situação atual de segurança interna. Então, o Gantz ele é o ministro da Defesa, logicamente que não ele vai, cancelou todas as viagens. claro. Então, vamos esperar que as coisas melhorem. Vamos esperar que as coisas melhorem e que nada mais aconteça, né? Exato, exatamente. Há mais alguma coisa, Ruth, além disso? Olha, as outras coisas ficaram Segundo plano, assim, terceiro plano. Terceiro, quarto plano, porque até agora, até às 4 horas da tarde, aí então começou mais a entrar o noticiário da convenção de cúpula, e aí a gente conseguiu saber o que eles falaram, o que deixaram de falar, mas continuam falando É muito forte, do né? problema, que é o forte, porque é a expectativa agora do dia 30, quarta-feira, que é o Yom HaAdamah, o fim de semana que começa o mês de Ramadã, e para os judeus, no dia 15, que começa o Pessach, e as pessoas vão muito a Jerusalém durante a semana de Pessach. Então, se cuida. Todo mundo tem que tomar todo mundo se cuidado, né? cuida. É isso aí. É. Tá bom, querido. Então, vamos aguardar e vamos continuar pensando positivo para que a gente sempre tenha boas Claro, notícias. claro. Não é Vamos ter isso? boas notícias. Então tá, Ruth. Tá certo. Obrigada pelo seu Ok. excelente relatório, né? Você fez um resumo e com detalhes importantes sobre o que aconteceu e realmente a gente tem que procurar informações verídicas Amanhã, mesmo, né? amanhã já vai ter mais novidades sobre o assunto de ontem, Com as certeza. coisas que eles estão descobrindo.
E aí na quinta-feira a gente conta tudo. A gente conta tudo de novo. Ok. Tá bom, querido, um Então tá, minha beijo. querida. Tudo de Uma bom. boa semana, Para você tudo de também. bom. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. E para os nossos ouvintes e espectadores, que eu gostaria muito de falar sobre coisas mais alegres, mas faz parte A vida, da vida de exatamente. Israel. É isso aí. Beijo.